Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente teve que ouvir acusações e o que pecador. Lembranças do passado vem e querem me fazer parar. Ouvir palavras de alguém que não me deixa acreditar. Sem força, Senhor, a gente veio pra lá. Encontra bastante poder pra vencer. Contigo para a jornada. E veio passar e ficou pra trás. Os Cristo na cruz, tudo já venceu. E deve que não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Uma condenação para quem está em Jesus. Cuja vida coberta está pelo sangue desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas sobre o pecador. E uma condenação para quem está em ti, querido Senhor. Vamos lá do começo. Esse foi um belo ensaio. Agora que você conhece a letra, abra sua boca e cante e louve ao Senhor de todo o seu coração. E se você puder bater palmas também, ainda fica até mais bonito. Eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente teve que ouvir acusações de um pecador. Lembranças do passado vem e querem fazer parar. Ouvir palavras de alguém que não é acreditar. Sem força, a gente vai falar. Bastante poder pra vencer. Contigo para a jornada. E veio passar e ficou pra trás. Os Cristo na cruz, tudo já venceu. E sabe que Deus não lembra mais. Canto pra glória de Deus. Nós percebemos, meus irmãos, quem nós éramos. Quem éramos nós? Miseráveis pecadores. Aí vem Cristo e morre naquela cruz e perdoa os nossos pecados. E agora, por causa do sangue de Cristo que foi derramado na cruz, agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. O nosso Senhor. Aleluia. É motivo de alegria, meus irmãos. É motivo para nós celebrarmos, para nós gritarmos de alegria, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Eu vejo a mão do Senhor, já vi a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descender deste lugar.
excelente instrumento, sabia? É a voz que Deus nos deu. E é verdade que essa voz ela é complementada com instrumentos que nós temos. Mas como os irmãos bem sabem, nosso irmão Davidson hoje ele está fazendo um esforço sobre-humano, porque ele saiu da zona de conforto dele. Ele é um tocador de baixo. E ele falou, pastor, como hoje não tem tocador de violão, eu vou tocar violão. Sabe, meus irmãos, quando nós saímos da nossa zona de conforto e nós fazemos isso para a glória de Deus, eu garanto a você que o nosso louvor está sendo muito bem recebido no trono de Deus. E o que eu convido você, ei, não fica na tua zona de conforto não, dá glória a Deus, agora louva com todas as tuas forças, porque tudo que nós estamos fazendo aqui é para que o nome de Cristo seja glorificado. Amém, meus irmãos? Vamos louvar com alegria. Inside.
Nós conseguimos transformar essa belíssima oração em louvor. Aí a gente consegue juntar louvor e oração. Aí fica uma coisa extraordinária. Louvado seja Deus por isso. Que Deus nos capacita, meus irmãos, e capacita homens com a inteligência suficiente para que nós possamos glorificar a Deus também. Do jeito que Ele quer e do jeito que nós podemos fazer. Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo bom, contudo que há em mim, confessarei. E os céus e terra todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessarão, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo bom, contudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo bom, tudo que há em mim, confessarei. Que céus e terras, Que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. todo joelho dobrará Ao ouvir teu nome, teu santo nome. e todo ser Confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. por você. Feche seus olhos nesse momento e me acompanhe no momento de oração que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. E nesse momento eu queria que você pensasse naquelas pessoas
as que estão doentes aqui da igreja, as pessoas que estão se recuperando de Covid, outras que estão adoecendo agora. Eu queria que você fosse trazendo a sua memória, mas não apenas as pessoas daqui da igreja, os membros daqui da igreja, mas que você orasse também por seus colegas de trabalho que estão adoentados. Eu queria que você orasse por aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor, aqueles que estão precisando ser alcançados pela graça de Deus, aqueles meus irmãos que por algum motivo ou por outro estão andando longe dos caminhos do Senhor, talvez esfriaram na fé. Eu queria que você orasse por eles nesse momento e que você me acompanhe agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado, mexe a sobrancelha, mexe o cabelo, pisca o olho aí, já que a gente não pode se abraçar, mas dá a paz do Senhor, uma boa noite, se você não falou ainda. E aí você pode sentar. Hoje nós começamos a nossa escola dominical, louvado seja Deus. Tivemos a nossa primeira aula de batismo, glória a Deus por isso. Esperando agora que Tatiana e Felipe se recuperem, para poder ter a turma completa. Daniel está por aí? Chegou ainda não, né? Para nós podermos essa turma de batismo daqui da igreja, e louvado seja Deus por isso. Estamos retomando, meus irmãos, ainda com muitas faltas, porque ou gripe da fila, ou covarde, né? Mas nem Covid, é ou covarde. A pessoa tenta se esquivar dela, mas parece que ela tem parece aquele míssil teleguiado, Mateus. E vai buscando as pessoas, ela tiver a gripe para trás, a covarde para trás. Bicha velha. Mas estamos passando. Uns se recuperando, outros já estão recuperados, e outros daqui a pouco vão estar junto conosco, e aí vamos aumentar a nossa família. Graças a Deus por isso. Final de mês, meus irmãos. Último domingo do mês. Glória. E vocês viram que já passou um mês do ano. Já foi. Acabou-se no primeiro ano. Só tem mais 11 agora. Contagem regressiva agora, praticamente. Porque antes a gente, chegava janeiro, a gente pensava, pronto, nem começou o ano, porque antes do pessoal fala antes do carnaval, né? Mas para nós que não brincamos, não pulamos, não celebramos carnaval, então nosso primeiro mês praticamente já acabou. E glória a Deus por isso que estamos aqui. Glória a Deus por isso. Lembrando que no final do culto nós vamos ter o bolo do primeiro aniversariante do ano. Lembra? Daniel e Nestlé, vocês são de que mês o aniversário? Não, é 28 de fevereiro, final do mês. Mês que vem, olha aí. Eu sou dia 12 de abril. Então, mês que vem a agenda está cheia. Eu tenho acho que 5 pessoas que estão aniversariantes no mês que vem. E todo final de mês, todo último domingo do mês, nós trazemos aqui um bolo dos aniversariantes do mês. Então, Davidson de Cícera é o único do mês, então vai ser só para ele o bolo. Olha que beleza. Vai ser só para ele, mas nem como ele divide com a igreja. Menor Davidson. Aí divide com a igreja, todo mundo come, se diverte, amém, glória a Deus. Lembrem-se, por favor, quando vocês forem fazer feira, mês que vem, acho que semana que vem, para muitos aqui, lembrem-se, meus irmãos, que nós sempre
gostamos de ter alimentos aqui na igreja, para que a gente possa abençoar famílias. Então, quando você for ao supermercado, coloca ali 1 quilo a mais de arroz, 1 quilo a mais de feijão, para que um traz 1 quilo de um, traz 1 quilo de outro, e assim a gente consegue abençoar. Nós zeramos aqui o banco de alimentos da igreja, e agora a gente precisa repor esses alimentos. Amém, meus irmãos? Quinta-feira, culto normal, em nome de Jesus. E domingo pela manhã, aí a gente deixa para quinta-feira, eu aviso a programação de domingo. Mas dito isto, eu queria que você também cultuasse ao seu Deus, através dos seus dízimos, das suas ofertas. Lembrando, meus irmãos, que esse mês, glória a Deus, concluímos, pagamos todas as contas da igreja, mas eu confesso a vocês, esse mês foi apertado. Alguém teve aperto aqui, meus irmãos? São os dízimos e ofertas. Então, tudo depende da fidelidade dos irmãos e do comprometimento para com a igreja do Senhor. Mateus, você pode entregar os envelopes, por favor, irmão? Senhor, que o Senhor continue nos abençoando. O Senhor, com a sua infinita generosidade, Pai, que o Senhor supra as nossas necessidades em tudo aquilo que nós precisamos, Pai. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. No livro do profeta Jonas, capítulo 3. Livro do profeta Jonas, capítulo 3. E quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Jonas, capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Nosso irmão Deison vai fazer a leitura para a gente nessa noite. Todos encontraram? Amém. Por favor, irmão Deison. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o
que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Obrigado mais uma vez, Senhor, porque mesmo na nossa fragilidade, ó Deus, mas a Tua palavra tem alcançado os nossos corações. E o que nós te pedimos, Pai, humildemente, é que o Senhor nos dê condições de entendermos, através do Teu Santo Espírito, atuando em nossa mente e nosso coração, para que haja uma verdadeira transformação em nossas vidas, Pai. E dessa forma, já sabendo que o Senhor ouve as nossas orações, nós te agradecemos, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Imaginem um casal, 22 anos de casados, e o marido tinha o costume de esquecer todas as datas, os aniversários de casamento, e ano após ano aquele homem esquecia. Estava no 22º ano de casado e ele esqueceu. Aí ele disse: o ano que vem eu me lembro. 23 anos de casado, e no dia foi o que ele fez? Esqueceu. Aí ele disse: não, mas o ano que vem eu não esqueço. 24 anos de casados. Chegou no dia do aniversário de casamento, o homem esqueceu de novo. E ele disse: do ano que vem não passa. Do ano que vem eu duvido eu esquecer. Programou no telefone, colocou lá o volume mais alto possível. Ele disse: o ano que vem eu lembro. E quando chegou no dia do aniversário de casamento, o telefone despertou e ele disse: é hoje. O telefone lembrou ele. E ele foi na floricultura, comprou um buquê de rosas vermelhas com 24 rosas, passou lá na loja de chocolates, lá no shopping, comprou a melhor, a mais cara caixa de chocolates que ele tinha. E aí ele esperou a esposa chegar em casa e ele chegou logo em seguida. E eis que a esposa estava em casa, ela já estava acostumada que ele não se lembrava mesmo. E quando o marido chega em casa, Cícera, com um buquê daquele tamanhão assim, 24 rosas, 2 dúzias, e uma caixa de chocolate Irmã Dorina, aquela que só a embalagem já vale o presente. E ela, qual seria a reação da esposa? Um sorriso que foi de orelha a orelha. E ela perguntou: por que você está me dando isso? E ele, para fazer a média, ele disse: ah, minha querida, não é o nosso aniversário de casamento, bodas de prata, 25 anos. E a esposa ficou feliz demais. Aí o marido teve a brilhante ideia, Mateus, de dizer: também, de tanto que você me cobra, de tanto que você exige que eu me lembre, de tanto que você passa na minha cara que eu não faço, que eu sou esquecido, que eu não me lembro do nosso casamento, toma aí seu presente agora. E ele conseguiu estragar toda aquela surpresa que ele havia feito. Ele conseguiu estragar aquela oportunidade que Deus tinha dado para ele de poder refazer o grande esquecimento dele. E ele deixou tudo escorrer pelo ralo. E por que eu estou contando essa história, meus irmãos? Porque o que nós vamos ver nessa noite é exatamente isso que aconteceu com o profeta Jonas. Deus deu uma nova oportunidade para ele. Mas vamos ver se ele fez isso da forma correta. Eu quero lembrá-los que, uma pequena introdução, meus irmãos, para que você relembre toda essa história desde domingo, alguns domingos atrás, quando nós começamos a exposição da carta de Jonas. É que Jonas era um profeta. E na infância de Jonas, ele e a família dele sofreram muitas investidas do Império Assírio, que é o império mais cruel daquele momento, o império mais poderoso. E é interessante que todas as vezes que o Império Assírio queria destruir um país, uma nação, eles tinham táticas que eram infalíveis, Mateus. Primeiro, eles destruíam o templo, porque um povo sem o seu Deus fica à deriva.
Segundo, eles matavam o rei e a família do rei. Porque um povo sem Deus e um povo sem rei é como ovelhas sem pastor. Andam por aí sem ter rumo certo. E finalmente eles matavam os profetas e os sacerdotes. E o pai de Jonas era o quê, meus irmãos? Profeta. O pai de Jonas era profeta porque Jonas também era profeta. Então, o medo de Jonas era que o império assírio também matasse o seu pai. E foi nesse momento complicado da sua infância que Jonas cresceu. Mas Jonas se tornou adulto. Ele agora era o próprio profeta. E quando estava tudo muito tranquilo, aí Deus fala: Jonas, você está muito tranquilo, muito sossegado. Eu quero que você vá a Nínive pregar, porque a maldade dos ninivitas chegou aqui à minha presença. Mas acontece que Nínive era a capital da Assíria, e Jonas tinha ódio daquele povo, porque foram eles que perseguiram não apenas o seu pai, mas talvez muitos parentes seus. E o que é que Jonas fez? Fugiu da vontade de Deus. Deus mandou que Jonas fosse a Nínive, e Jonas foi para uma cidade a 4.000 quilômetros de distância, para o outro lado que Deus havia mandado. E sendo Deus soberano sobre tudo e sobre todos, Deus fez com que Jonas voltasse. Sabe por quê? Porque quando Deus manda você fazer uma coisa, faça. Porque você vai fazer de todo jeito, por bem ou por mal, mas vai fazer. Porque quem é que está no controle? É Deus. E se Deus mandar você fazer, você vai fazer com raiva, com bico ou com um sorriso no rosto, mas vai fazer. E o capítulo 1 terminou dizendo que um grande peixe engoliu Jonas. Aí nós chegamos no capítulo 2 e nós vimos que Jonas, que tinha sido jogado no mar, ele que foi bater lá no fundo do mar, como ele mesmo disse, nos fundamentos dos montes. E naquele momento em que Jonas achava que era o fim da linha para ele, eis que a graça salvadora de Deus alcançou. E foi naquele exato momento que o peixe abriu seu bocão e engoliu Jonas. E Jonas, como nós vimos, foi alcançado pela graça de Deus. Quando Jonas achava que a sua vida já se apagava, foi então que Deus veio e restaurou, e Deus poupou a vida de Jonas. E o capítulo 2, meus irmãos, termina dizendo que aquele grande peixe cuspiu Jonas em terra seca. Eu nem quis pensar como é que foi essa aterrissagem de Jonas, mas eu sei que o grande peixe cuspiu Jonas em terra seca. E então agora, meus irmãos, no capítulo 3, nós vamos ver que Jonas agora, ele recebe uma nova oportunidade. O versículo 1 vai dizer isso, meus irmãos. Vai dizer que a palavra de Deus veio a Jonas dizendo: olha, eu quero que você vá à grande cidade de Nínive e que você pregue contra eles a mensagem que eu lhe darei. Jonas estava recebendo agora uma segunda chance. E dessa vez, meus irmãos, era para que ele fizesse a coisa certa. E eu quero lembrar a vocês que no capítulo 2, quando Jonas estava dentro do grande peixe, quando ele percebeu que ele não estava morto, ele disse: Senhor, eu te oferecerei sacrifícios, e tudo o que eu prometi, eu farei. E agora Deus está cobrando, Deus agora está exigindo aquilo que Jonas havia prometido a Deus. Você não disse que vai prometer, que iria fazer? Pois agora você vai fazer. E só que Deus estava dando uma nova oportunidade, meus irmãos, a Jonas, para que agora sim ele fizesse a coisa certa. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus também está te dando nessa noite uma nova oportunidade. Deus está te dando uma nova chance para que agora você faça a coisa certa. Deus está te dando o privilégio de você ter uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo momento diante de Deus, para que tudo aquilo que você fez de errado antes, você corrija e faça a coisa certa. E faça a coisa certa. O problema, meus irmãos, é que nós teimamos em fazer a vontade de Deus.
O problema é que nós não gostamos de nos submeter à vontade de Deus. Deus é misericordioso, Deus poupa a nossa vida, Deus cuida de nós, e na hora que é para nós fazermos aquilo que Deus requer de nós, nós fugimos da vontade de Deus. Nós fugimos da vontade de Deus. Quando nós entendemos, meus irmãos, que agora nós temos esse privilégio, e lembrando da vida de Jonas, é como se Deus estivesse dizendo para Jonas: Jonas, eu livrei você da morte. Jonas, eu poupei você do juízo. Porque, meus irmãos, o que Jonas merecia naquele momento era o juízo de Deus, porque ele havia desobedecido a Deus. Assim como eu e você, nós desobedecemos a Deus. E o que nós merecíamos, pela nossa desobediência, pela nossa teimosia, era a ira de Deus. Mas Deus é tão bom, Deus é tão bom, que Deus nos dá uma nova chance. Aquela mesma chance que Deus deu a Adão e Eva. E o que foi que eles fizeram, meus irmãos? Teimaram. Eles não fizeram aquilo que era certo. E observe, ainda assim, Deus deu uma nova chance a Adão e Eva, assim como Deus deu uma nova chance para você e para mim, quando Ele mandou o seu único filho se entregar naquela cruz do Calvário, e através do sacrifício de Cristo, Ele perdoou os nossos pecados e nos deu agora uma nova chance. Acontece que essa nova chance precisa ser aproveitada da forma correta, meus irmãos. Quando nós entendemos que nós estávamos fadados, nós estávamos destinados à morte, e pelo sacrifício de Cristo, todos os nossos inimigos foram derrotados, todos eles naquela cruz, inclusive a morte. A morte. Eu pergunto, tem como alguém escapar da morte, meus irmãos? Para aqueles que não conhecem a Cristo, para aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo, eu garanto a vocês que não. Ninguém que não conhece a Cristo vai conseguir escapar desta morte e passar imune e ter uma segunda chance. Mas acontece que agora, uma vez que a nossa salvação não depende dos nossos méritos, uma vez que a nossa salvação não depende daquilo que nós fazemos, uma vez que a salvação não depende daquilo que nós tentamos agradar a Deus, porque tudo que nós deveríamos ter feito, Cristo fez em nosso lugar. Porque os méritos que nós não temos são de fato os méritos de Cristo. Agora nós temos uma nova oportunidade, meus irmãos. Jonas teve uma nova oportunidade. E sabe o que foi que ele fez? Versículo 3. Comecinho do versículo 3 vai dizer que Jonas obedeceu. Jonas obedeceu. Lembra-se que ele tinha feito a promessa a Deus? Tudo o que eu prometi, eu cumprirei. Mas, meus irmãos, eu queria lembrar a vocês aquelas posições que eu falei para vocês nos capítulos anteriores. Se no capítulo 1 Jonas estava de costas para Deus, agora no capítulo 2 Jonas estava de joelhos clamando a Deus, que ele não tinha feito no capítulo 1. Agora Jonas está de pé, preparado para obedecer à vontade de Deus. Mas acontece, meus irmãos, que da mesma forma como nós vimos aquele marido no começo da mensagem, que colocou tudo a perder pelas palavras que ele disse, assim também Jonas não fez exatamente aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Versículo 3 vai dizer, meus irmãos, que Jonas obedeceu, é verdade. E ele foi à grande cidade de Nínive. E eu queria lembrar vocês que, de fato, Nínive era mesmo uma grande cidade. Grande em muitos aspectos. Grande, meus irmãos, em história. Porque a cidade de Nínive foi fundada por um homem chamado Nimrod, bisneto de Noé, conhecido por todos nós.
Essa era uma cidade histórica, cidade de Nínive, capital da Síria. Mas ela era grande não apenas em história, ela era grande também, meus irmãos, em território. Dizem os historiadores que Nínive tinha um perímetro de 100 quilômetros. E não para por aí. Nínive era a cidade mais populosa da sua época. Acredita-se que Nínive deveria ter cerca de 600 mil habitantes. O capítulo 4 vai nos dizer, meus irmãos, que haviam ali 120 mil pessoas que não conseguiam distinguir a mão direita da mão esquerda. E entende-se que esses 120 mil eram crianças. Mas quando você junta com os adultos, dava mais ou menos 600 mil habitantes em Nínive. Grande em território, grande em população e grande também em maldade. Eu disse a vocês que uma das práticas de tortura dos ninivitas era esticar pessoas. Um cavalo puxava pelos pés, outro cavalo puxava pelas mãos, e aquilo ia arrancando os pedaços, aquilo ia descolando os ossos daqueles que estavam sendo escravizados. Mas não para por aí, meus irmãos. Eles tinham a prática de arrancar a pele dos seus derrotados. Eles também arrancavam as cabeças daquelas pessoas, e eles faziam montes de cabeça daqueles que eram decapitados, irmã Adelaide. Pense no povo cruel, pense no povo ruim. Nínive era muito grande em maldade, em pecados, em território, em população e grande em história. E vai dizer no texto, meus irmãos, que aquela cidade era tão grande que Jonas percorreria aquela cidade em quantos dias? 3 dias. Esse seria o normal para que Jonas percorresse aquela cidade. 3 dias. Mas Jonas percorreu em quantos dias? Um único dia. Agora imagina você, Jonas, além de profeta, ele devia ser atleta também. Imagina, Mateus, e Vitor, que agora também é atleta. O território que aquele homem deveria percorrer em 3 dias, ele fez em um dia só. E mais interessante, meus irmãos, é que a mensagem que Jonas pregou para aquele povo foi uma mensagem muito pesada. E imagina Jonas correndo todo aquele trajeto, todo aquele percurso. Nínive será destruída em 40 dias. Nínive será destruída em 40 dias. E ele correndo e gritando por toda a cidade: Nínive será destruída em 40 dias. Sabe o que é que nós entendemos disso aqui, meus irmãos? É que esse foi talvez o sermão mais chechelento que eu já tenho ouvido na minha vida. Um sermão que só fala sobre ira, porque esse número 40 na Bíblia está muito relacionado à ira de Deus. E Jonas falava, talvez com um sorriso na boca: Nínive vai ser destruída em 40 dias. Eu fico pensando, meus irmãos, essa mensagem muito ruim, pregada com muita má vontade, por um homem que não queria estar ali. Sabe quais lições nós tiramos disso aqui, Carol e Deise? Que o mais importante não é o pregador. O mais importante não é o pregador. Sabe de outra coisa? A mensagem também não pertence ao pregador. A mensagem pregada não pode vir da parte de homens. A mensagem pregada sempre vai ser da parte de Deus. Então eu não tenho o direito de excluir a palavra de Deus e falar somente aquilo que vem à minha cabeça. Eu não posso fazer isso. Pregadores que são comprometidos com a palavra de Deus não podem fazer isso. Sabe uma outra coisa? Quem salva não é o pregador. E como nós vimos no capítulo 2, quando Jonas faz aquela afirmação brilhante: a salvação vem do Senhor. Sabe quem tem capacidade de salvar? Somente Deus.
Então muitas vezes nós escutamos sermões que aos nossos ouvidos são muito simples. Às vezes nós ouvimos sermões que são muito ruins, mas talvez seja ruim para você, mas ele alcance o coração daquele que Deus quis que alcançasse. E a mensagem pregada, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então ela vai alcançar aqueles a quem Deus quer que sejam alcançados. E sabe qual é o resultado disso tudo? Dessa mensagem tão ruim, desse pregador mal-humorado, apressado, com má vontade, uma mensagem que não fala sobre a graça de Deus, uma mensagem que não fala sobre redenção, uma mensagem que não fala sobre salvação. Houve um grande avivamento naquela cidade. Todos eles se entregaram a Deus. Sabe outra lição que nós tiramos, meus irmãos? É que aquela velha desculpa que nós temos: mas pastor, eu nem sei pregar, mas pastor, eu nem sei evangelizar, o que é que eu vou dizer para as pessoas? Eu tenho vergonha. Parece que na hora, pastor, a palavra não vem na minha boca, parece que a mente trava e eu começo a me tremer e a palavra não sai. Quer um sermão pior do que o de Jonas, que só falou sobre a lei de Deus? E parece que ele ainda falava com um sorriso sarcástico no rosto: Nínive vai ser destruído em 40 dias. Ele só faltou dar um glória a Deus por isso. E ainda assim aquelas pessoas se converteram. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque Deus nos deu um espírito de ousadia e não de covardia. Por isso, abra a sua boca, pregue para aquelas pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Mas disseram os que não quiserem ouvir, pastor. Aí tudo bem. Mas entre na história delas, entre na vida delas, assim como Cristo entrou na sua vida um dia. Mas você tem vergonha? Mas e você, com a sua vergonha, vai permitir que uma pessoa caminhe para o inferno? Abra a sua boca e pregue o evangelho para ela. Jonas, com toda a má vontade do mundo, pregou. E aquelas pessoas se converteram. Tanto que no versículo 4 vai dizer que os ninivitas creram em Deus e eles proclamaram um jejum, e todos eles vestiram panos de saco em si próprios. Que grande avivamento, meus irmãos. Mesmo sendo um profeta com má vontade, com raiva, uma mensagem feia, cheia de ira, e mesmo assim aquelas pessoas se converteram, e mesmo assim aquelas pessoas se arrependeram. Versículo 5 vai dizer que quando essa mensagem chegou aos ouvidos do rei, ele tirou o seu manto real, ele se vestiu de pano de saco, ele se sentou em cinzas, e não parou por aí. Ele preparou um decreto, ele e todos os nobres, dizendo: olha, todos os homens, todas as pessoas e todos os animais vão ficar proibidos de comer qualquer coisa, vão ter que fazer jejum. Olha, ele ainda disse mais: e todos vocês clamem a Deus com todas as suas forças e se arrependam dos seus maus caminhos e parem com a sua maldade. É como, meus irmãos, se naquele momento aquelas pessoas que não ouviram a mensagem de Jonas, Deus agora disse: eu vou fazer um decreto, e aqueles que não ouviram a mensagem de Jonas, agora, pelo decreto do rei, agora todo mundo vai ter que se humilhar, e todo mundo vai ter que se arrepender, e todo mundo vai ter que se prostrar diante de Deus. E houve ali, meus irmãos, uma grande conversão. Uma grande conversão. E nessa grande conversão, meus irmãos, todos eles jejuaram. Isso tem um aspecto para você e para mim, de separação a Deus. E todos eles começaram a ter comunhão com Deus, porque quando eles começaram a clamar, eles estavam conversando com Deus.
E todos eles se arrependeram dos seus maus feitos. E esse aspecto de se vestir de pano de saco tem esse sentido de arrependimento. E finalmente eles mudaram o seu comportamento. E vai dizer que eles pararam, abandonaram a sua violência e a sua maldade. Como é que eu sei que eu fui convertido verdadeiramente, pastor? Quando essas situações que eu falei para vocês agora fizerem parte da sua vida. Quando vocês se separarem para Deus. Quando vocês começarem a ter comunhão com Deus. Quando vocês se arrependerem dos seus maus feitos. E quando vocês mudarem a sua atitude. Toda conversão verdadeira, toda conversão genuína, ela é composta por esses 4 itens que eu acabei de citar para vocês. Toda conversão genuína passa por isso que eu estou falando para vocês. Agora imagine, meus irmãos, uma mensagem tão fraquinha como essa, uma mensagem tão bobinha como essa, Cícera, e diz o texto que todos, olha, mas são todos eles se converteram a Deus. Foi naquele momento em que o rei disse: olha, vocês agora vão ter que clamar o seu Deus, o Deus de Jonas, com todas as forças de vocês. Vocês vão ter que parar com as maldades de vocês. Olha, se humilhem, se arrependam, vistam pano de saco e botem o pano de saco até em Hulk e Scooby. Todos os animais teriam que ser vestidos de pano de saco. Uma mensagem tão simplesinha como essa, meu irmão, minha irmã, gerou nesse povo um grande arrependimento, uma grande conversão, e todos eles passaram a crer em Deus. Eu fico pensando, se aqueles ninivitas que eram tão maus, que eram tão perversos, mudaram as suas atitudes, mudaram os seus comportamentos, o que é que falta para você e eu, nós mudarmos as nossas atitudes? Meus irmãos, será preciso que Deus vai ter que mandar uma tragédia na sua vida? Será possível que Deus vai ter que mandar uma doença quase que de morte para você se arrepender dos seus maus feitos? Será possível que Deus vai ter que mandar uma praga na sua vida para que você se arrependa dos seus pecados, para que você mude o seu comportamento e você entenda que não dá para viver longe de Deus? Será possível que Deus vai ter que tocar na sua saúde, no seu casamento, na sua família, na vida dos seus filhos, para você entender que não dá para viver longe de Deus? Porque se for necessário para fazer isso, Deus vai fazer. Porque Deus te ama muito mais do que você próprio se ama. Porque Deus te ama tanto que Ele te escolheu, Ele te salvou, Ele perdoou os teus pecados, mesmo você não sendo merecedor. E talvez não, com certeza, Deus nos ama mais do que nós nos amamos a nós mesmos. Porque mesmo sendo nós muito maus, ainda assim Deus quis nos amar, mesmo não tendo nenhum mérito em nós. Mas Deus disse: eu vou amar você, porque eu quero amar você. E Deus nos amou. Mas acontece que nós não queremos abandonar o nosso pecado. Acontece que aquele pecado de estimação que nós temos, aquele que praticamente nós alimentamos todos os dias, que nós cuidamos dele, que nós colocamos roupa dele, que nós levamos para passear, e nós não nos descolamos desse pecado. E deixa eu dizer uma coisa para você: se for para Deus te salvar, Ele vai fazer tudo isso na sua vida. Ele vai fazer um rebuliço na sua vida, para que você se arrependa dos seus pecados e você se volte para Deus. Deus fez isso com Jonas. Deus fez isso com os ninivitas. Quando Jonas passou gritando: Nínive vai ser destruída em 40 dias. Nínive vai ser destruída em 40 dias. E será possível que Deus vai ter que mandar um Jonas na sua vida, dizendo: sua vida vai ser destruída daqui a pouquinho?
Se arrependa, se volte para Deus, porque senão a justiça de Deus, a ira de Deus vai ser derramada sobre a sua vida. E se for preciso, Deus vai mandar um Jonas bater lá na porta da sua casa. E nem é o filho de Jair com Luana. É um Jonas que vai trazer uma mensagem de juízo para você. Para que você pare, para que você quebre esse seu coração duro e se volte para os caminhos do Senhor. Ele vai fazer isso, meus irmãos. E Ele vai fazer isso. Tenha toda a certeza do mundo que Deus vai fazer isso. Se arrependa, meus irmãos, dos seus pecados. Quebrante esse seu coração duro. A Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que Deus nunca rejeitou e jamais rejeitará um coração contrito e quebrantado. Se arrependa dos seus pecados e veja que o seu Deus vai estar recebendo você assim, ó, de braços abertos. Todas as vezes que você se arrepender dos seus pecados e você clamar pelo nome de Deus, Ele vai estar recebendo você de braços abertos. Deus é um Deus misericordioso, meus irmãos. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de graça, de misericórdia. Acontece que nós é que somos teimosos. Nós é que não queremos nos arrepender. E às vezes nós nos preocupamos com o perdão de Deus e esquecemos que é necessário primeiro que nós nos arrependamos para que Deus nos perdoe. Quebra esse teu coração duro. Aí a pessoa chega, aí mesmo escutando uma mensagem como essa, aí quando for mais tarde, vai para casa. E na primeira buzina que escutar de um carro, bicho velho, dá pra lá, vem pra cá. E aí chega em casa, e o cachorro rasgou uma roupa, eu vou matar esse cachorro. E de repente a televisão não pega, joga a televisão, e briga com a mulher, e dá uma tapa no filho pequeno. Que arrependimento é esse, meus irmãos? Esse não é um arrependimento verdadeiro. O que Deus requer de você e de mim é um arrependimento sincero, um arrependimento verdadeiro. Eu quero trazer, meus irmãos, nessa noite, algumas pequenas aplicações para nossas vidas, com base nesse texto de Jonas, que tanto tem alcançado as nossas vidas, que tanto tem alcançado os nossos corações. E eu espero que a mensagem de Jonas, ela tenha alcançado o seu coração, de forma que você entenda que não dá para ficar longe de Deus, e que mesmo quando você queira andar longe de Deus, se Ele quiser, Ele vai te trazer de volta. Ele vai mandar uma tempestade, Ele vai mandar um grande peixe, Ele vai mandar o ônibus, o Uber, um táxi, o que for, mas Ele vai te trazer de volta. Querendo você ou não, Deus vai te trazer de volta. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama. E Ele está disposto a te dar uma nova oportunidade. Sabe, meus irmãos, Deus é tão bondoso que mesmo nós não merecendo, Deus está disposto a nos dar uma nova oportunidade. Como eu disse no começo, a cada amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam. O que não quer dizer, meus irmãos, que eu só preciso pedir perdão a Deus pela manhã, não. Mas é porque Deus está disposto a nos perdoar todos os dias, todos os momentos, a cada hora e a cada instante. Precisamos entender, meus irmãos, que essa segunda chance nos foi dada. E o que nós precisamos fazer é que nessa segunda chance que Deus está nos dando, que nós façamos tudo da forma correta. Que nessa segunda chance que Deus está nos dando, que nós façamos aquilo que nós prometemos um dia a Deus, Vitor, e não temos coragem, e não temos competência para cumprirmos. Se Deus está dando uma segunda chance para você e para mim nessa noite, não desperdice essa chance. Use-a da forma que agrade ao seu Deus.
Mas e quando Deus me der essa nova chance, o que eu devo fazer? Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Aquilo, meus irmãos, que nós fazíamos de errado, que nós abandonemos. Aqueles quem nós éramos antes de Cristo, que nós não deixemos esse velho homem, essa velha mulher ressuscitar em nós, para que a gente continue dia após dia matando a nossa carne, para que o Espírito sobressaia. Mas é necessário que a cada dia nós nos arrependamos, a cada dia nós peçamos perdão a Deus. E meus irmãos, isso não quer dizer que nós não vamos mais pecar, vamos sim. E todos os dias nós pecamos. E todos os dias nós precisamos pedir perdão a Deus. E porque Cristo morreu por nós naquela cruz do Calvário, agora nós temos uma nova vida, uma vida eterna garantida pelo próprio Deus, porque Ele nos deu essa esperança. Por isso que um dia, quando nós chegarmos, meus irmãos, naquele último dia, em que vai haver o julgamento, é como se as pessoas olhassem para nós e tivessem como um grande telão, Carol, e começasse a passar, Vitor e Mateus, os nossos pecados, um após um. E quando todos os nossos pecados fossem apresentados naquele grande telão celestial, e você diria, para mim não tem jeito não, porque eu tenho muitos pecados acumulados em minha vida. Mas vai ser naquele exato momento, Rejane, que Cristo, que é o nosso advogado fiel, vai se levantar e vai dizer, olha, os pecados dele eu já paguei todos. A dívida dele eu rasguei, porque eu paguei tudo e ele não deve mais nada. Porque como nós cantamos no começo deste culto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Nenhuma condenação há. Mas sabe o que é preciso para isso? Que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Que a gente abandone aquele pecado de estimação. Sabe aquele pecado que a gente não tem coragem de confessar para ninguém? A não ser quando faz um gabinete com o pastor. E aí a gente tem coragem de confessar esse pecado, porque a gente sabe, e vocês sabem, que tudo que é dito em gabinete não passa para ninguém, fica no gabinete. E é nesse momento em que a gente confessa que muitas vezes é aquela pornografia que a gente não consegue. E meus irmãos, eu tomara em nome de Jesus, que se tiver alguém nessa igreja que esteja olhando pornografia no celular, que a tela do celular queime em nome de Jesus, para você parar de olhar. Só assim você vai parar de pecar. E eu tomara, em nome de Jesus, que se você olhar pornografia no celular ou na tela do computador, ela queime na hora. Queima, Jesus, queima na hora. Aqueles que não conseguem controlar a sua língua, que passem a controlar. Aqueles que vivem uma vida desonesta, que endireitem a sua vida. Aqueles que mentem, que parem de mentir. Aqueles que roubam, que parem de roubar. Aqueles que estão vivendo na preguiça, que abandonem a sua preguiça. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, Ele é bondoso e fiel para nos perdoar. Mas é necessário que nós nos arrependamos, meus irmãos. É necessário também, meus irmãos, que nós entendamos se nós fomos verdadeiramente convertidos ou não. E como é que nós sabemos, pastor, se somos convertidos ou não? Porque existem 3 mudanças. Lusa. Primeiro, aqui, ó, mente, coração, mãos. Mudança na mente. Para nós entendermos que a nossa salvação não depende dos nossos méritos, mas dos méritos de Cristo. A salvação não depende daquilo que nós fazemos, mas do que Cristo já fez por nós. O nosso culto não é emocional, o nosso culto é racional, porque a nossa mente sabe, e nós precisamos ter a sabedoria de que a nossa salvação não depende de nós, mas depende da graça de Deus. Nunca vai ser por méritos,
mas vai ser pela graça, e isso é de graça, não nos custou nada. Essa conversão também passa pelo coração, para que nós entendamos e nos arrependamos dos nossos pecados. E finalmente, uma verdadeira conversão passa por uma mudança de atitude. Aquilo que eu descrevi agora há pouco, aquele que mente, não minta mais, aquele que adultera, que não adultere mais, aquele que vê coisas que não pode ver, pare de ver, que escuta coisas que não poderia escutar, pare de escutar, que fala coisas indecentes e imorais, pare de falar. Isso passa por uma mudança de comportamentos. E finalmente, meus irmãos, Deus está disposto a nos perdoar. A grande questão que eu queria que você saísse pensando nessa noite: qual vai ser a sua atitude diante dessa disposição de Deus a nos perdoar? Você vai fazer igual a Jonas, que cumpre, mas cumpre com má vontade, que cumpre de forma desleixada? Ou será que você vai mudar como os ninivitas, que fizeram jejum, que creram em Deus, que tiveram e passaram a ter comunhão com Deus e oravam, e que liam e que leem a palavra de Deus? Será que o nosso comportamento vai ser como o dos ninivitas, que se arrependeram e se humilharam e vestiram roupa de saco? E olha que a gente nem precisa mais de roupas de saco, basta que a gente se arrependa e nós nos humilhemos diante de Deus. E finalmente, que nós mudemos as nossas atitudes, e que tudo aquilo que nós fazíamos de errado, meus irmãos, que nós paremos de fazer, sabendo que nós ainda vamos continuar pecando, é verdade, mas nós vamos, todas as vezes, se nós pecarmos, e nós vamos clamar a Deus, dizendo: Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda nesse pecado que eu sozinho, com as minhas próprias forças, eu não consigo, Senhor. Mas eu preciso que o Teu Espírito Santo me ajude. Eu preciso que o Senhor toque no meu coração. Eu preciso que o Senhor toque na minha mente, que o Senhor toque nas minhas mãos, porque pelas minhas forças eu não consigo. Mas se o Senhor estiver comigo, aí eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer aquilo que agrada ao Senhor. Mudemos, meus irmãos, os nossos comportamentos, mudemos as nossas atitudes, e talvez não, e com certeza Deus nos perdoará, porque, como eu disse a vocês, Deus nunca rejeitará um coração quebrantado e comprido. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Enquanto alguém vai chamar a professora da salinha, eu queria que você fizesse uma avaliação da sua vida. O que é que você tem feito, meu irmão? Como os ninivitas, naquele momento, que se arrependeram dos seus maus feitos, que se prostraram diante de Deus, se humilharam diante de Deus, que proclamaram jejuns, eles se separaram para Deus. Meus irmãos, um cristão verdadeiro, ele vive para a glória de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, falamos, precisa ser para a glória de Deus. Por isso a nossa vida precisa ser um testemunho. Glorifica ao seu Deus através também da sua vida. Se separe, se consagre ao Senhor e faça conforme a vontade de Deus. Irmão Francisco, por favor, você pode passar os elementos da Santa Ceia. Enquanto isso, queria que você relembrasse aquele pecado que você tem dificuldade para abandonar. E, meus irmãos, mais uma vez, eu estou à sua disposição para ajudá-lo, aconselhando a sua vida.
com base na palavra de Deus, para que você abandone aquele seu pecado que está quase em estimação, é quase na família, mas que tem te separado de Deus, que tem evitado que a sua vida glorifique a Deus. Clamemos juntos, para que Deus possa nos dar forças, para que nós abandonemos esse pecado, em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos esses elementos a Ti, ó Deus, e que o Senhor possa vir com graça e misericórdia sobre nossas vidas. Amém. Pode entregar. Senhor, os teus olhos estão sobre a minha procura. Alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Vai com a saciar da vida. Vem, me derrama sobre mim. Óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Tenho em ti minha verdade e amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em ti o verdadeiro adorador. Todos receberam os elementos? Ao pegar deste pão, eu queria que você trouxesse à sua memória que foi por conta dos seus pecados, que foi por conta da sua desobediência que Cristo precisou se levantar do seu trono, se encarnar, se fazer semelhante a você e a mim, para que Ele vivesse tudo aquilo que nós deveríamos ter vivido, mas não vivemos. Tudo aquilo que nós deveríamos ter feito, mas não fizemos. Por isso agora, Cristo se entrega àquela cruz para morrer a sua e a minha morte, para que você e eu tenhamos vida e vida em abundância. Comamos todos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós éramos e somos incapazes, ó Deus, de sozinhos podermos te agradar. Por isso clamamos tanto, ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia, para que teu Espírito Santo nos dê a capacitação para que possamos viver uma vida que glorifique o teu nome, ó Deus. Da mesma forma, ao pegarmos deste suco, nós estamos lembrando também, meus irmãos, que assim como o sacrifício de animais do Antigo Testamento não eram capazes de perdoar os nossos pecados, foi necessário que Cristo, Ele próprio, derramasse do seu sangue. E aquele sangue derramado por Cristo na cruz do Calvário, Ele agora nos purifica, Ele agora nos deixa alvos como a neve, e agora já nenhuma condenação há, porque não há mais máculas em nós. Porque quando Deus olha para você e para mim, agora Ele vê o sacrifício de Cristo, Ele vê o sangue de Cristo sobre nós,
que nos lavou, que nos redimiu. Ele agora vê o Espírito Santo de Deus que nos selou, que nos separou, e agora nós somos nova criatura. E essa segunda chance que nos foi dada, agora que nós agarremos com todas as nossas forças e façamos tudo aquilo que seja agradável a Deus. Perdoamos todos. Senhor, não temos palavras para te dizer, ó Deus. Na nossa limitação, Senhor, nós só temos a te agradecer, porque o Senhor tem sido tão bondoso conosco. O Senhor tem livrado a nossa vida de tantas dificuldades, ó Deus. Tantos livramentos que passaram sobre nós, tantos livramentos que nos alcançaram. Ó Deus, em momentos de pandemia como esse que nós passamos, e estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. Estamos de pé, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem restaurado a nossa saúde. O Senhor tem feito milagres em nossas vidas. E, ó Deus, o que nós precisamos fazer para te retribuir, ó Deus, é vivermos uma vida para a glória do teu nome, ó Deus. O que te pedimos nessa noite é que o Senhor nos ajude, Deus, a que a nossa vida seja um testemunho fiel daquilo de bom que o Senhor pode fazer para aqueles que se arrependem e endireitam os seus caminhos. E Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje, para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.